Hanano, uma mulher solteira de 32 anos, com um grande par de atributos e curvas perfeitos, assim como um rosto encantador. No momento, ela estava fazendo um lanche da tarde para seu vizinho, Yoshio, o qual a estava ajudando trocando sua lâmpada. Após terminar, ela o agradece e fala que não conseguiria fazer isso mesmo se tentasse, pois não alcançaria o teto. Que ela tem sorte de ter um vizinho jovem e confiável. E sem perder tempo, o garoto logo fala que fica feliz em ajudar, até porque ele gosta dela. Ouvir isso a deixa sem reação, e então decide fingir que não entendeu, falando somente que também gosta dele. Mas, notando que ela parece não ter entendido, ele se corrige e fala que não apenas gosta dela, e sim que a ama e quer casar com ela. Isso a deixa surpresa e envergonhada, mas somente diz que ele não deveria provocar uma senhora como ela. No entanto, ele fala que está falando sério, e em momento algum vacila na sua expressão de determinação, o que a deixa completamente sem jeito. E então ela começa a questioná-lo, perguntando se isso não seria estranho. Ela já está na casa dos 30 e é muito mais velha. Além disso, já foi casada e tem até uma filha. Dito tudo isso, ela pergunta o porquê ele gostaria dela. E então ele explica. Isso aconteceu quando sua vida diária como estudante universitário começou. Na primeira vez que a viu, enquanto saia de casa, e ela o desejou bom dia com um lindo sorriso, já se tornou sua deusa. Quando ela o tirou do lamen instantâneo, lhe trazendo uma deliciosa comida caseira. Ou quando cuidou dele quando ficou doente, que por morar sozinho, não tinha mais ninguém. Sua salvadora, sua protetora. Por isso tudo ele a ama. Até se emociona e chora um pouco. Essas são todas as razões pelas quais ele gosta dela, mas, em particular, há um fator decisivo, que foram os seus dois grandes atributos. Ele gosta dos grandes. Enquanto ficou surpresa por esse ser o maior motivo, que diga-se de passagem, é de fato um grande motivo. Ele olhava fixamente para eles. Notando isso, ela logo avisa que ele não deve esperar por nada pervertido, pois mesmo sendo próximos, ele precisa ter respeito. Ouvindo isso, ele volta à realidade e se toca que, então, o que ela sente por ele não é amor, e sim, simplesmente gosta dele. Por esse motivo, mesmo não esperando nada desde o começo, ele fala que vai para casa por hoje, depressivo. Porém, ela o impede e fala que não realmente desgosta disso, mas que ela já não é tão jovem e não possui muita autoconfiança, que odiaria decepcionar ele. E percebendo que ele já estava muito triste para ouvir, ela fala que ele poderia tocar com a ponta dos dedos, mas, só um pouquinho. Sim, senhores, sim. Isso o deixa completamente revigorado, e sem perder tempo ele avança devagar, até que toca por uns segundos. E então ela bate em sua mão, falando que já foi o suficiente. E ele reclama falando que não foi. Hanano então fala que isso deveria mesmo ser deixado para somente após o casamento, e ele logo pergunta se ela então está pensando em casar com ele. Mas, ela fala que ele ainda é universitário. Talvez se ele se formar ela pense um pouco nisso. Porém, ele revela que, na verdade, estava pensando em desistir. Surpresa, ela pergunta se seria para se casar com ela, mas ele fala que não. Que na verdade é que ele não conseguiu passar de ano, por isso estava pensando em desistir logo. Ouvindo isso, Hanano fala que, nesse caso, o casamento e outras coisas estarão fora de cogitação. Mas, como que para tranquilizá-la, ele diz que ela não precisa se preocupar, pois seus pais têm muito dinheiro, e ele não será um fardo. No fim, ele desistiu da ideia de deixar a universidade. Voltando para a casa de Hanano no outro dia, dessa vez ele é recebido pela filha dela, chamada Karen, que logo o abraça e o pede para entrar de uma vez. Enquanto caminham até a sala, Karen de repente segura seu braço e fala que tem um novo jogo, e pergunta se ele não gostaria de jogar com ela. Essa filha dela tá com os papos errados, mas, ouvindo que Karen já queria ir jogar, Hanano fala que ela deveria antes deixar Yoshio a ensinar nos seus estudos, assim como havia prometido. E assim eles combinam de brincar somente depois de terminar os estudos. Já estudando, Karen de repente pergunta se Yoshio tem alguém de quem gosta. E Hanano, que estava indo entregar o chá, congela envergonhada. E então Yoshio fala que sim, ele tem uma pessoa que ilumina seu coração. Curiosa, Karen pergunta como ela é, se é da universidade. Porém, Yoshio deixa claro que está sozinho na universidade, e que a pessoa que ele gosta é na verdade a sua mãe. Ouvir isso a deixa em choque, e Hanano então entra na conversa, falando que não é bem assim. Mas Yoshio não recua, e fala que já até a pediu em casamento. Karen fica surpresa por eles já terem chegado tão longe, enquanto Hanano fica completamente envergonhada. Karen então pergunta o que ele gosta nela, e ele fala que é da sua comida deliciosa, por ela ser uma pessoa muito atenciosa, e que sempre que estão juntos, ele se sente muito confortável. Ele simplesmente se declara novamente, enquanto as duas ficam somente ouvindo. E ele não para por aí, pois também fala que ela é uma mulher madura, mas quando rir, se transforma em uma menina novamente, e isso é adorável. Essa é a parte que realmente faz seu coração bater mais forte. Enquanto Karen ouve ansiosa por mais, Hanano já nem sabe mais como reagir de tão envergonhada. E óbvio que não poderia deixar de comentar o fator decisivo, que foram os seus grandes atributos. Com os olhos brilhando, Karen então pergunta se sua mãe pretende
pretende se casar com Yoshio. E tentando fugir de uma resposta direta, Hanano pergunta se não seria complicado para Karen ter um novo pai de repente, o que Karen responde que sim. E então Hanano se agarra nisso, e fala que esse não é um problema só dela quando se trata de casamento, por isso não pode responder tão facilmente. Mas Karen pergunta então, e se ela disser que está bem com isso? Sendo pega de surpresa, Hanano fica sem resposta. E levantando-se da mesa, Yoshio vai até Karen e fala que a ama, que ele tem confiança de que poderia amar as duas igualmente. Karen então pergunta para sua mãe se não está cedo demais para ele dizer isso, enquanto Hanano permanece sem responder. E então, após Yoshio chamar por seu nome, em busca de uma resposta, Hanano começa a pensar por alguns minutos. Passado um tempo, ela ainda estava completamente confusa, mas decide responder que isso é impossível por enquanto. Isso deixa Yoshio devastado, e Karen fala que Yoshio parece pouco confiável para se tornar um papai, e Yoshio começa a afundar no chão. Mas então Karen fala que ele deveria se animar, pois sua mãe disse por enquanto, o que significa que ele pode ter essa chance no futuro ainda. Porém, isso não o anima, e ele fala que simplesmente não é digno da Hanano. E pensando em uma maneira de o animar, ela lembra do que ele gostou em sua mãe, e pergunta se ele não vai se animar se ela o deixar tocar os dela. Isso surpreende Yoshio e Hanano, e ele então lembra que ela o havia chamado para jogar um tal jogo antes. De repente ele se anima novamente, mas Hanano logo pede para eles pararem por aí mesmo. E Yoshio pede para ela não interferir, e ela fala para ele não se empolgar e começa a dar uma bronca em ambos. Yoshio então diz que estava somente querendo curar seu coração ferido. E olhando ele cair em prantos, Hanano fala que não o recusou completamente, e ainda acha que ele é um bom garoto. Que quando Karen se tornar uma adulta ele pode conversar sobre isso com ela. Porém, ele nem entendeu o que ela quis dizer, mas quando viu que ele deveria primeiro terminar a universidade antes, ele logo lembra que não quer ir e recusa. Voltando à estaca zero. No próximo dia, Hanano estava focada no trabalho, enquanto Yoshio e Karen jogavam videogame na sala. Yoshio se confessa para ela todos os dias, e embora esteja feliz com seus sentimentos, é bem constrangedor. E outra coisa que a deixa com ainda mais vergonha é o seu segredo, pois ela na verdade trabalha como artista de mangás para maiores. Ela acha esse um trabalho constrangedor, mas tenta não pensar muito nisso, já que o faz para criar sua filha, então deveria ter orgulho. No entanto, se seu segredo fosse revelado, ela nem imagina o quanto ficaria envergonhada. Mas, deixando seus pensamentos de lado, Hanano começa a trabalhar focada, pois precisa entregar este manuscrito, e o prazo é até hoje. O tempo passa e passa, e horas depois ela finalmente termina. Acordando após um tempo, ela logo se assusta pois nem percebeu que dormiu. De repente, Yoshio estava ao seu lado, e com seu manuscrito em mãos. E, ao ver isso, ela logo se desespera. Ela pergunta se ele olhou sem permissão, e os seus comentários deixam óbvio, pois ele fala que não sabia que ela desenhava esse tipo de coisa. A história de um universitário e sua vizinha mãe solteira. Porém, ela não se lembra de ter desenhado isso. Entretanto, de repente Yoshio avança, e ela pede para ele esperar, até que ela acorda assustada e extremamente constrangida, e percebe que aquilo foi um sonho. Olhando as horas, ela lembra que já enviou seu manuscrito, que estava tão cansada que adormeceu, e agora precisa fazer o jantar para Karen. De repente, Yoshio aparece e fala que comprou sushi para ela, assim como algumas coisas para Karen, que está no banho. E não só isso, como também comprou alguns remédios para seus ombros rijos. Ela o agradece, e ele fala que deve ser difícil ser mangaka, o que a deixa completamente em choque, e pergunta o que ele acabou de dizer. E só assim Yoshio percebe que falou algo que não deveria, o que faz Hanano perguntar de quem ele ouviu isso. E então revela que foi Karen quem o disse, algo como, a mamãe desenha mangá Ekshi. Isso deixou Hanano em prantos, e só podia chorar de vergonha. Mas puxando Hanano pelo braço, ele pede para ela se acalmar. E essa cena logo a lembra do que houve no seu sonho, mas, talvez para sua infelicidade, o que ele faz aqui é a confortar, falando que ela não deveria ter vergonha de seu trabalho, pois está o fazendo para criar honestamente a Karen, certo? Isso a deixa comovida e envergonhada, e só então o impacto de ter levantado rápido demais logo após acordar vem à tona, e ela fica um pouco tonta, se apoiando sem querer em Yoshio. É então que Karen sai do banho sem saber que Yoshio ainda estava ali, e sem se preocupar, pergunta se ele vai dormir ali hoje para eles jogarem. Enquanto isso, Hanano pedia para ela se vestir adequadamente antes do. Hanano se desespera, e fala que não pode pensar em se tornar uma esposa, quando sua filha é tão pouco autoconsciente, enquanto empurra Karen para o quarto de uma vez. E Yoshio, que estava calado, a chama, e fala que, embora ele não esteja mentindo sobre seus sentimentos e querendo se casar com ela, por ele ter visto Karen completamente, então ele precisa assumir a responsabilidade e casar com Karen também, o que o leva à estaca zero em mais um dia. Em um outro dia, Hanano estava servindo o almoço, o qual Yoshio comia periodicamente em sua casa, seguido de elogios sobre sua deliciosa culinária. Sentados na mesa, Yoshio fala que gostaria de comer todos os dias em todas as refeições e viver juntos. E para deixar claro,
claro, ele fala que isso foi um pedido de casamento, o que pega Hanano de surpresa. Yoshio fala que ele já como ali ele quase todos os dias, e pergunta se seria exagero dizer que já são um casal, o que Hanano responde que sim, seria. E então ele percebe que, se eles não parecem um casal, então ele só vem ali para comer, e Hanano concorda com a última parte. Mas então Yoshio pergunta o que Hanano acha essencial para uma vida de casado, e ela fala o básico, como ajudar um ao outro, e Yoshio começa a pensar, cozinhar ele já pode descartar, e trabalhos manuais? Ele acha que não é bom, por isso descarta também. E entre todas as opções, ele fala que, a única coisa que ele pode fazer é abraçar Hanano. Ela pergunta se isso seria apoiar um ao outro, e Yoshio apenas fala que abraçar pode reduzir estresse, e pergunta se ela não gostaria de tentar. Mas, para seu azar, ela fala que não quer fazer isso, pois há uma linha que eles não deveriam cruzar, e que, de qualquer forma, ela não é uma mulher fácil que se pode conquistar com apenas um abraço. E ele pergunta se ela está se divorciando dele, mas ela o lembra que ainda não são casados. Sentado novamente, Yoshio, agora depressivo, fala que ela então não gosta de contato físico, e é algo que precisa lembrar de evitar mesmo quando casarem. No entanto, Hanano fala que não se importa de ter contato físico, apenas acontece que ela não acha essa uma boa hora, e pergunta se ele não gosta de flertar, mas ele claramente não sabe nem o que é isso. Por isso, ela concorda com o abraço, mas apenas por alguns segundos, e em pé, de braços abertos, ela o chama. Ainda que morrendo de vergonha, Yoshio não recua, e lentamente a abraça. E mesmo já esperando por isso, algo em Hanano surge. De repente, após o término do abraço, Hanano, que estava carente de um abraço há tanto tempo, pedia por mais, e Yoshio ficou sem entender nada. E só depois de mais alguns segundos que Hanano percebe que acabou se deixando levar e fica completamente embaraçada. Ela fala que não foi nada, e que nada aconteceu, que, além disso, os abraços estão proibidos de agora em diante. Ouvindo isso sem entender nada, Yoshio fica triste novamente, e fala que ele é realmente um inútil em tudo que faz, mas Hanano fala que ele é útil sim. Até porque, ele está sempre fazendo companhia para Karen, e aquela menina está sempre cheia de energia, por isso, ele é um verdadeiro salva-vidas. É então que ele tem a ideia genial de, a partir de hoje, se dedicar completamente em ser dono de casa, já que não quer fazer parte da sociedade mesmo. E com isso ele volta à estaca zero novamente. No outro dia, Karen e Yoshio estavam conversando na sala, e Karen perguntou se ele pediu mesmo a sua mãe em casamento, e então foi rejeitado, e ele fala que sim, desanimado. Mas então Karen fala que se ele se tornar um homem confiável, ela acha que sua mãe irá gostar disso, e por isso, ela gostaria de fazer de Yoshio um homem confiável. A animação dela faz Hanano desfocar do trabalho, e agradecendo Karen, Yoshio pergunta se ela vai mesmo apoiar sua relação com Hanano. E animada, ela fala que sim, enquanto Hanano ouve tudo. Mas, ainda resta a dúvida em Yoshio, e ele pergunta o que faz um homem confiável. E Karen então responde que, o que faz um homem confiável, é obviamente os seus músculos, e logo pede para Yoshio tirar a camisa. Ele retira, e então Hanano desfoca de vez do trabalho para observar. Analisando o shape de Yoshio, Karen acha que ele está na média, mas Yoshio informa que não faz exercícios. Em busca da opinião de sua mãe, Karen pergunta se ela prefere que ele seja musculoso, e ela fala que seria bom, pois tem algo nos músculos de um homem que ela acha irresistível. Após ouvir isso, Karen então avisa que Yoshio deveria treinar mais seus músculos. No entanto, a interrompendo, ele fala que treinamento de força é sobre levar seu corpo ao limite, que não seria sobre força física, e sim sobre força mental. E de forma orgulhosa, continua, e fala que ele não tem coragem nenhuma para isso, e que de forma alguma consegue. Karen, que ouviu seu discurso calada, avisa que ele não deveria falar isso com tanta convicção. Vestindo novamente sua blusa, Yoshio pergunta se não há outra coisa mais fácil que possa fazer, mas esse já era o fácil. O cara quer pegar uma mami sem fazer sacrifícios. Mas, ainda empolgada, Karen fala que então ele deveria carregar uma princesa. Hanano não entendeu inicialmente, mas ela logo explica. Ela fala que um homem deveria ser capaz de levantar uma garota facilmente, e ouvindo tudo isso, Yoshio não deixa de comentar que ela pensa de forma bem masculina. Mas Karen continua, e pergunta se ele já viu como eles fazem nos casamentos, e que tem certeza que ele iria amar. E imaginando a cena, Hanano não deixa de achar maravilhosa. E como uma primeira tentativa, Karen se oferece para ele tentar com ela. E o fazendo, ele até consegue segurar por uns instantes, o que a impressiona, mas depois o deixa acabado. Em seguida, ela traz a sua mãe, e fala para ele tentar com ela agora. Hanano tenta fugir falando que estava trabalhando, mas ela estava claramente querendo isso, então concordou. Animado, Yoshio fala para ela deixar com ele, e após se posicionar e tentar levantar, só então ele percebe. Hanano era muito pesada para ele. Depressivo, ele pede desculpas, e fala que não consegue levantar Hanano, o que destrói as fantasias dela, chocando mãe e filha. Embaraçada, Hanano pede desculpas por ser tão pesada, e sem deixar essa oportunidade passar, Karen enxerga uma brecha e fala que agora é a hora de Yoshio demonstrar
demonstrar ser um homem confiável. Tentando animar Hanano, ele fala que isso deve ser por seu trabalho de mangaka, que usa bastante seu cérebro, fazendo ela desejar por mais doces, e também não tem tempo para se exercitar. Ou talvez sejam os seus melões que são muito pesados, mas se esse for o caso, ele acha uma coisa boa ela ser pesada. Completamente desconcertada e embaraçada, coitada deixou o trabalho parado só para ser humilhada. Mas Karen percebe que foi uma péssima ideia, e o impede de continuar falando. Agora ela pergunta se ele então pretende pelo menos treinar seu corpo para carregar sua mãe. E aceitando o que deveria fazer, ele fala que mostrará sua garra para Hanano. Ele mostrará seu amor indomável. E após duas flexões, ele já não consegue mais nem se levantar. E no chão, Yoshio fala que fez o seu melhor, mas só conseguiu fazer duas, e tem certeza que ficará dolorido amanhã. Só assim Karen percebe. Ela não consegue fazer de Yoshio um homem que sua mãe possa confiar. E então voltamos à estaca 0 novamente. Dias depois, com a noite chegando, Karen pergunta a Yoshio se ele iria passar a noite ali, e interrompendo a conversa, Hanano diz que não, o que pega ambos de surpresa. Karen fala que ela nunca a deixa ficar acordada até tarde, e que nunca deixou Yoshio dormir aqui antes. E Hanano fala que há limites, e que, além disso, Yoshio é um homem, então isso seria um pouco errado. No entanto, Karen não entende essa última parte, e Hanano apenas fala que é errado porque é errado. Ela também fala que sabe que Karen apenas quer ficar jogando até tarde, e que ficar até tarde vai ser ruim para seu corpo. Porém, Karen não aceita isso, e começa a fazer birra, falando que quer porque quer jogar por mais tempo com Yoshio. E ouvindo tudo isso, ele fala que estava tudo bem, pois ele tinha tempo mesmo, e Hanano apenas o manda ficar quieto. E ainda inconformada, Karen fala que isso não seria um problema se ela apenas se casasse logo com ele, e a pressiona perguntando o motivo de não aceitar a sua proposta, o que deixa Hanano contra a parede. Yoshio, adorando a situação, fala que estaria tudo bem para ele, mas Hanano fala para ele ficar fora disso. E para a pergunta de Karen, ela fala que se casar não é algo que possa ser decidido tão facilmente, e que não é não. Isso a deixa mais irritada, e como checkmate, Karen pula nos braços de Yoshio e fala que, se sua mãe não o quer, então ela ficará com ele. Em choque, Hanano nem sabe como reagir, mas Karen continua, e fala que quando fizer 16 ou 18, ela então poderá casar com Yoshio, assim ele vai poder dormir ali sem problemas. Vale ressaltar que essa idade de consentimento é no Japão, onde de fato você pode se casar, e a idade mínima para os homens é 18, quanto para as mulheres é 16. Mas com essas idades ainda é necessário o consentimento dos pais ou responsáveis. Yoshio ouve isso, e começa a pensar, ter Karen como sua noiva, e Hanano como sua sogra. De alguma forma isso o deixa animado, e compra a ideia de Karen, aceitando a simples e também imoral maneira de poder passar a noite ali. Entretanto, Hanano, já no seu limite, pergunta do que diabos estão falando. E só assim Yoshio percebe a gravidade da situação, e propõe algo realista. Ele fala que ficará somente até as 10, não, até as 9, e então vai para casa. E então pergunta se também estaria bem para Karen, e sem mais escolhas, ela fala que sim. Dessa forma Hanano deixa ele ficar até as 9 em ponto. Isso coloca novamente um sorriso animado em Karen e Yoshio, e Hanano apenas pede para eles não fazerem muito barulho, pois ela vai trabalhar. E após jogarem por algum tempo, antes mesmo das 9 em ponto, Karen já estava morrendo de sono, então Yoshio a leva até Hanano, que sem se surpreender, a leva para seu quarto. Karen ainda tenta negociar com sua mãe por mais 20 minutos, mas ela mesma já estava com os olhos grudados. Antes de dormir de vez, Karen apenas pede para que ela jogue com eles da próxima vez. Ela concorda, e assim Karen finalmente dorme, enquanto sua mãe apenas a observava. De volta à sala, Hanano agradece Yoshio por fazer companhia para Karen, mas ele fala que não precisa, pois se divertiu também. Feliz, Hanano fala que poder ficar jogando assim, se divertindo como criança, a deixa com inveja. Mas Yoshio entendeu errado, e fala que ela não precisa ter ciúmes, pois ele ama as duas, Karen e Hanano da mesma forma. Mas falando de forma séria, ele diz que, se eles se casassem, então ele poderia ficar assim com Karen sempre. E diferente de antes, ela reflete seriamente sobre. Ela avança para cima de Yoshio, e o provoca, perguntando se deveria concordar mesmo. Isso pega ele completamente desprevenido, mas depois ela logo fala que não, e que ele deveria tentar novamente outra hora. E voltando para seu trabalho, ela pensa que talvez tenha exagerado nessa provocação. Num outro dia, Hanano encontra Yoshio apavorado, e pergunta para Karen o que houve. Ela fala que ele ficou assim depois que assistiram um filme de terror juntos. Ela fala que, se ele ficar com tanto medo, ele deveria avisar antes de começar, pois não quero forçar a fazer algo que não queria. Mas, se recuperando, ele fala que não pode fazer, porque vai fazer qualquer coisa que Karen pedir, não importa a dor que sinta. Ela até fica feliz com isso, mas logo avisa que, se ele disser algo assim, ela é quem ficará preocupada, então quer que ele pare com isso. Ele então vê que está ficando tarde e decide ir embora, e elas o desejam boa noite. Já sozinhas, Karen fala que estava um pouco preocupada, mas Hanano não entende.
Ela então diz que o Yoshio mora sozinho e que se sentiria mal se ele ficasse assustado demais para cair no sono. Assim, Hanano também se preocupa, mas fala que ele é um garoto, então vai ficar bem. A provocando, Karin pergunta se Hanano não quer ir dormir com ele, mas Hanano apenas pede para ela parar com isso e ir logo tomar banho. No próximo dia, Yoshio aparece na casa dela com grandes olheiras. Ela pergunta se ele não conseguiu dormir na noite passada, e ele confessa que sim. Exausto, ele pergunta se pode descansar ali, e ela concorda. Observando, Hanano percebe que ele ficou assim porque estava fazendo companhia para Karin, e isso a faz se sentir culpada. E então começa a lembrar que Karin se assustava antes também, mas não com fantasmas ou coisas do tipo. Ela tinha medo dos trovões, e o que acalmava a pequena Karin era sentar no colo de sua mãe e afundar seu rosto entre seus atributos, usando-os de barreira protetiva. Mas Hanano logo volta à realidade e descarta a opção de fazer a mesma coisa com Yoshio e então pensa em outra forma. Aproximando-se lentamente dele, ela pega a sua cabeça e o deixa descansar em suas pernas, e fala que tudo ficará bem. Olhando para cima, Yoshio tem essa linda paisagem e não consegue dizer nada. Ele realizou um sonho que nem sabia que tinha. Hanano tenta chamar por ele, mas ele nada responde. De repente ele levanta e agradece Hanano. Agora ele se sente imbatível e impossível de perder em qualquer coisa, seja para zombies ou qualquer outra coisa. Ele então lembra que o filme de ontem teve uma continuação, e fala que assim que Karin chegar em casa ele vai a chamá-la para assistir, pois sente que agora consegue superar seus medos. No entanto, após assistirem, ele voltou ao estado de antes. No outro dia, Yoshio foi até o quarto de Karin, e eu apenas me pergunto como a Hanano permitiu isso. Mas, de qualquer forma, ele perguntou se ela estava ciente de que ele se tornará seu pai quando se casar com Hanano. Mas admite que, do jeito como as coisas estão, ele jamais vai conseguir ficar bravo com ela quando fizer algo de errado. Porém, ele pede para ela permitir que ele fique bravo com alguma coisa. Ouvindo isso, Karin apenas fala que ele, na verdade, deveria pensar mais sobre si mesmo do que sua relação com ela. Tamanha empolgação deixa Yoshio sem reação, e ele pergunta se ela não confia em seus familiares, o que faz ela responder que ele não passa confiança alguma. Ele fica para baixo, mas Karin diz que mesmo que ele seja inútil, ela não vai o odiar. Mas, em seguida, ela fala que ele não passa a vibe de um pai, mas que ela não tem certeza disso, já que nunca conheceu o seu pai verdadeiro, que ele foi embora mesmo antes dela nascer. E então logo volta ao assunto anterior, e fala que Yoshio está mais para um irmão mais velho, ou talvez um namorado. No entanto, ela diz que essa opção não é válida, pois ela não sente nada por ele, e que ele está mais para um amigo homem conveniente. Ou será somente para um inútil tarado? Yoshio fica em choque ouvindo isso, mas no fim, Karin diz que ele por enquanto vai ser apenas seu amigo conveniente. E então fala que não entende o porquê de sua mãe ficar tão vermelha às vezes. Por isso, pede para Yoshio a pedir em casamento, igual faz com sua mãe. Ele não entende muito bem, mas ela diz que apenas está curiosa para saber o sentimento. Yoshio então compra a brincadeira, segura sua mão, e em seguida diz que a ama e que quer casar com ela. Em um segundo, Karin fica envergonhada e tenta fugir do local, mas acaba tropeçando em algo, e Yoshio tenta impedir que ela acabe caindo. Ou pelo menos eu acho que essa foi a ideia, pois ambos acabaram caindo em uma posição um tanto quanto duvidosa. Eles então se levantam, e Karin percebe que ainda se sentia estranha. O autor está cozinhando algo, senhores. A noite chega e Yoshio janta na casa de Hanano, e não deixa de elogiar sua culinária, falando que ela com certeza fez isso com muito amor, o que deixa Hanano constrangida. Mas Karin, ainda pensando no que havia acontecido no quarto, se pergunta o porquê se sentiu daquele jeito, e ao lembrar novamente, rapidamente fica embaraçada, o que a faz se perguntar se é assim tão fácil, o que a deixa com raiva de si mesma e sai para correr uma volta ao redor do apartamento. No outro dia, uma nova visita aparece. Ela é Shirashi Reina, e é a irmã mais nova de Hanano. E meus amigos, parece que ser extremamente linda, é algo da genética da família. Karin, ouvindo a voz de Reina, vai a receber na porta, e Reina não deixa de comentar que Karin ficou ainda mais lindinha. Karin então nota que Reina tinha algumas bebidas e pergunta se ela iria ficar na casa dela, e ela diz que sim, e chama Karin para jogarem algo. Mas, como que prevendo o que iria acontecer, ela recusa imediatamente. E não deu em outra coisa. Reina estava bêbada e reclamando do trabalho. Ela dizia que o seu chefe começou a agir estranho desde que ela passou ao recusar, mas que tudo foi resolvido quando ela o acertou com seu soco de
de direita. E ouvindo isso agora Hanano entende o motivo dela ter sido despedida. Mas então ela volta sua atenção para Yoshio que permanecia sentado despreocupadamente ali, e pergunta quem diabos é ele. E então ele se apresenta e diz que é um estudante universitário que mora na vizinhança, e Reina se pergunta se ele é mesmo só um vizinho. Mas, não muito tempo depois, ela esquece isso. Reina não é muito boa quando o assunto é pensar nas coisas. Ela então pergunta o que ele acha sobre ter que trabalhar em um lugar que não gosta, mas logo se corrige e diz que ele não deve saber como é isso já que é um universitário. No entanto, Yoshio diz que, na verdade, entende ela, esse ódio do trabalho, e medo das relações que surgem disso, o que deixa ela surpresa. Reina então tenta o confortar e diz que entende que ele deve sofrer na universidade, mas ele diz que não sofre, pois nem mesmo vai. Preocupada, ela pergunta se ele não por conta de trabalhos de meio período, mas Yoshio surpreende novamente, e diz que nunca trabalhou de meio período, e que sempre contou com o dinheiro dos seus pais. Eu me pergunto de onde ele tira tanta determinação para falar essas coisas. Reina então começa a ficar para baixo e fala que se tivesse talento igual a Hanano, ela poderia conseguir trabalhos mais divertidos. Mas Hanano diz que não é questão de talento, e sim que ela aprendeu essa profissão porque precisava e teve que trabalhar muito. Reina, ouvindo isso, fala que então é por isso que Hanano é boa fazendo mangás, mas que ela não consegue fazer as coisas apesar de tentar o seu melhor. E notando que Reina estava entrando na fase da melancolia da bebida, Hanano diz que ela não deveria fazer isso na frente de Yoshio. Porém, Yoshio diz que entende, e que tem dois irmãos mais velhos que são muito bons em tudo que fazem, e ele sente que nunca vai superá-los. Reina então fica animada novamente e diz que, como dois humanos inúteis, eles precisam se dar bem. E então que ela começa a encarar Yoshio, e fala que ele até é um pouco atraente, e pergunta se ele não quer sair com ela. Hanano fica em choque ouvindo isso, e como Yoshio não respondeu sua pergunta de imediato, Reina pergunta se não é o suficiente. Mas então ela diz que Yoshio poderia se dar muito bem com ela, sem querer se gabar. Diz que tem atributos que deixam muita gente sem palavras. Eu estou vendo perfeitamente. Assim ela pega Yoshio pelo seu ponto fraco sem nem saber e ele diz que essa é uma oferta tentadora. No entanto, Hanano, que estava ouvindo tudo, fala que isso não pode acontecer, o que deixa os dois assustados e surpreende a si mesma por agir assim. Yoshio então pede desculpas, e fala que mesmo que ficasse feliz com isso, ele já decidiu se casar com Hanano. Reina logo se assusta com isso, enquanto Hanano ainda estava sem jeito, e assim ela percebe que, no fim, ele não era apenas um vizinho, e ela se emocionou à toa. Porém, Reina não estava contente com a decisão de sua irmã mais velha, mas Hanano diz que é ela que tem que escolher isso. Ela então fala para Yoshio que ele ama mesmo a sua irmã, deveria ter recusado sua oferta. Mas Yoshio apenas diz que Reina é uma mulher encantadora, mas que também não consegue resistir aos encantos naturais de Hanano. E assim ela pede para ele organizar melhor seus pensamentos e começar de novo. Acordando mal no outro dia, Reina se arrepende de exagerar na noite anterior. Ela então procura por Karin, mas Hanano diz que ela foi para a escola, e pergunta se Reina estava com fome, pois estava fazendo curry. Depois do almoço, enquanto tomavam chá, Reina então pergunta se Hanano vai mesmo casar com Yoshio, o que pega Hanano totalmente desprevenida. Sua irmã continua, e diz que ela mesmo falou isso ontem, e Hanano diz que ele a pede em casamento todo dia, mas ela não tem intenção de fazer aceitar por agora. Reina se atenta nesse por agora e pergunta se então Hanano gosta de Yoshio. Ela tenta reclamar que sua irmã está sendo muito direta, mas Reina apenas diz que é porque se preocupa. Hanano então responde sua pergunta, e diz que não odeia, que ele é uma boa pessoa. Mas ouvir aquilo apenas faz Reina pensar que agora Hanano estava muito fofa tentando se justificar como uma colegial. Mas então Reina fica séria e diz que Hanano deveria colocar um fim nessa relação com Yoshio. Ela explica que ele é igual a ela, e que Hanano precisa deixar as coisas de forma concretas e diretas, ou ele não vai fazer nada, e que se estão apenas saindo, tudo bem, porém, se casarem. Reina diz que apenas não queria fazer Karin chorar. E Hanano, que ouviu tudo em silêncio até então, se levanta da cadeira e diz para ela não a rebaixar assim, pois ela construiu uma vida estável com o que tinha confiando sempre somente em si mesma. E já com raiva, diz que a Karin é a coisa mais importante da sua vida, e que Yoshio nunca poderia ficar acima dela. E com Reina já no chão, assustada por ela ter ficado com raiva, Hanano fala que Yoshio não tentou apressar as coisas e que ela se sente em paz com ele por perto. Por isso, ela vai continuar esperando pacientemente. E Reina fala que tudo bem se é o que ela quer, mas que deve tomar cuidado para não fazer nada de errado na frente da Karin. Além disso, Reina fala que acha que sua irmã é bem fácil, e que não
duvida que ela deixaria Yoshio fazer o que quiser se pedisse com jeito. Hanano não deixa essa provocação passar, e fala que é por ela estar sempre brincando que não tem namorado. Isso deixa Reina constrangida, e ela diz que o assunto ali não era ela, mas Hanano continua e fala que na noite anterior ela estava dando em cima de Yoshio, desesperada por um namorado. Mas Reina fala que não tem interesse em alguém como Yoshio, o que faz Hanano falar que talvez seja por teimosia que ela está sozinha assim, o que faz Reina lembrar que a divorciada ali é a Hanano. Em uma briga que brilha os olhos de qualquer homem, as duas começam a competir quem é melhor, e Reina diz que não precisaria de muito esforço para conquistar alguém como Yoshio, basta ter um par de grandes atributos. Yoshio então chega na casa de Hanano com remédios para Reina, e as duas logo vêm correndo até ele. Hanano perguntava se ele a escolheria mesmo que seus atributos fossem menores, e Reina afirmava que não. E como resposta Yoshio fala apenas que prefere atributos maiores, por isso ele prefere Hanano, o que faz ele começar novamente. E com isso nós paramos por aqui. Se gostou e quer continuação ou mais recaps de mangás, deixe o like, inscreva-se no canal, e se possível um comentário, que vai me ajudar bastante. Até a próxima!